Mimi, quem nasceu primeiro? Ovo galinha. O ovo ou a galinha? Eu não sei, eis a questão. Então. Que é o Palmeiras? Cadê Não tem mundial. Não tem revisão! Quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Ou no mineirês, Dom Covim, Oncotô, Poncovô. Há várias questões que angustiam a humanidade desde sempre. E não é fácil encontrar respostas. Nós vemos aí vários pensadores, filósofos no decorrer da história, a expressão da religiosidade e outros meios para tentar responder a estas questões que tanto nos angustiam. E nós nem sabemos se estamos fazendo as perguntas corretas, não é verdade? Talvez você não se preocupe com isso no dia a dia, quando sua vida aí está fluindo, mas hora ou outra estas questões batem no nosso coração. Principalmente quando o bicho pega, não é verdade? Principalmente quando você está aí, talvez, aí na friend zone, talvez quando você está aí forever alone, não é? Talvez quando bate aquela depressão no nosso coração. Mas falando sério, quando nós lidamos com os dramas da vida, com a realidade do sofrimento, das injustiças, com as nossas crises existenciais, com tristezas que abatem o nosso coração e que nós nem sabemos as causas, quando nós perdemos alguém, diante das despedidas, diante dos dramas familiares, diante da realidade da dor do luto, talvez o seu travesseiro conheça muito bem esta dor e estes questionamentos. Nós já conversamos com Salomão, pesquisador, com Salomão, historiador, e agora nós vamos conversar com Salomão, filósofo. Salomão vai nos mostrar como ele usou toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência, todos os instrumentos que ele tinha na mão como rei de Israel, para se dedicar a pensar e a refletir sobre a vida e a experimentar muita coisa e tentar achar uma solução para esses dramas. E nós vamos ver como Salomão chega à conclusão de que pensar dói. Afinal, você nunca sentiu este peso de refletir sobre estas coisas e ver que é um fardo, perceber que é um fardo. Afinal, você já não se viu aí muitas vezes frustrados com as respostas que você encontra, que não satisfazem o nosso coração. Talvez o que nós encontramos foi tristeza e desgosto, não é? Então nós vamos ver estes 3 pontos. Pensar dói porque é um fardo, pensar dói porque nos frustra e pensar dói porque nos leva à tristeza e ao enfado. Vamos compreender o que Salomão quer dizer com isto. E lembrando que este pensar é um pensar sem Deus. É um pensar secularista. É o homem pensando por si mesmo, tentando achar pelos seus meios as respostas, compreender a si, compreender a realidade criada, compreender a realidade ao seu redor, compreender o que é o conhecimento. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes. Eu sou o pastor Marcos e este é o nosso A Vida Além do Sol. Fique aí. Bom, e nós vamos conversar com Salomão à luz de Eclesiastes 1, de 12 a 18. Abra sua Bíblia, faça a sua leitura e depois continue aí com o vídeo, ok? Beleza, já leu? Então, antes de tudo, Salomão inicia se apresentando. Ele diz, eu fui rei em Israel. E por que que isso é importante? Porque Salomão aqui está trazendo autoridade para aquilo que ele vai dizer. Ele, como rei, experimentou de diversas coisas. Ele fez coisas que nós, em toda a nossa vida, jamais conseguiremos fazer. Salomão tinha fama, poder, servos, riquezas, influência. Ele poderia realizar tudo aquilo que o seu coração desejasse. Coisas que poucas pessoas ao redor do mundo conseguem fazer, não é verdade? Pense aí na sua vida. Nem tudo que você deseja você consegue. Mas Salomão tinha poder para realizar praticamente tudo que o seu coração desejasse. Ele tinha poder, influência, posição e riquezas para isso. Além disso, nós sabemos que Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus lhe concedeu sabedoria. Primeiramente, Salomão diz que pensar dói, pois é um fardo. Aí Salomão diz que se dedicou, ele aplicou o seu coração para se informar com sabedoria e conhecimento sobre tudo que os homens fazem debaixo do sol. Então Salomão empreendeu o melhor de si para pesquisar a ideia de
esquadrinhar é de esmiuçar, de olhar detalhadamente. Salomão queria compreender a si mesmo, a realidade ao seu redor e tudo mais que constitui a vida humana. E a sua sabedoria o guiou neste processo. Não foi um processo simplesmente louco, sem pé nem cabeça, mas ele foi orientado sempre pela sua sabedoria. Foi uma espécie aqui de experimento. Mas por que Salomão chegou a esta conclusão? De que este empreendimento em si é algo que é fútil, é vaidade, é correr atrás do vento e é um fardo pesado demais. Salomão aqui não está indo contra o estudo, a pesquisa, a exploração, contra nós realizarmos coisas, empreendermos. Não é disso que Salomão está fazendo. Nós muito bem sabemos que estas coisas trazem muito proveito, né? Quantas coisas maravilhosas a pesquisa e a tecnologia trouxe para todas as áreas da vida humana. Salomão aqui está se referindo a esta reflexão, a esta busca, ao analisar aquilo que o homem busca, aquilo que ele corre atrás. Salomão está dizendo que estas coisas são insuficientes para responderem aos principais questionamentos do homem. Quem ele é, o que é o universo ao seu redor, qual é a realidade da vida, a explicação para o sofrimento, para os males deste mundo, existe vida eterna, qual é o sentido da nossa existência, o que traz felicidade ao nosso coração, existe uma verdade absoluta. São estas questões que angustiam Salomão e ele diz que pensar sobre isto é um fardo. E por que ele diz que é um fardo que Deus impôs aos homens? Creio que Salomão aqui está referindo-se ao fato de que o homem, quando caiu em pecado, ele se afastou da fonte da verdade. Ele quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele caiu nessa conversinha da serpente e desejou ser igual a Deus. Mas ele acabou experimentando e conhecendo o mal na prática. E isto o afastou de Deus, da fonte da verdade. Ele pensou que poderia por ele mesmo dizer o que é certo e errado, compreender a si e a realidade ao seu redor, mas o que ele encontrou foi frustração. E a partir disto, pensar sem Deus se tornou um fardo pesado demais para carregar. O homem se afastou de Deus, ele deu voz à mentira e o seu coração se tornou obscuro, insensato e incapaz de compreender a verdade. Embora ele esbarre na verdade o tempo todo, embora muitos pesquisadores, pensadores, filósofos tragam muitos lampejos de verdade, pensem em coisas extraordinárias, né? Batam na trave, mas eles não conseguem marcar o gol porque o coração ficou totalmente obscurecido e insensato. Salomão aqui já está adiantando o trabalho de muitos filósofos. Nós sabemos como muitos, no final de sua pesquisa, no final de sua vida, na conclusão de seus trabalhos, disseram: se nós podemos conhecer, não sabemos. Se existe um conhecimento, não se pode saber. O que é o conhecimento? Nós nem sabemos se estamos fazendo as perguntas corretas. Então, ou alguns caem na desilusão dizendo este mundo não tem sentido, ou muitos vão dizer, vamos viver cada um do jeito que quiser, cada um faz a sua verdade, nós não temos nada além deste mundo, ou se temos, não podemos saber. Então, cada um viva da melhor forma possível. Estas questões têm levado muitos a tristezas, angústias, a se desiludirem da vida e até tirarem a própria vida. Você já sentiu o fardo que é pensar sobre essas coisas? Mas em segundo lugar, Salomão diz que pensar dói porque nos leva à frustração. É muito ruim este sentimento, de frustração, esta experiência de frustração. E nós nos frustramos porque colocamos as nossas expectativas em várias coisas e não encontramos nessas coisas aquilo que nós esperamos. Nós criamos várias expectativas, não é verdade? Salomão aqui diz que novamente ele colocou-se como um observador e passou a analisar a vida humana, as obras que os homens fazem, no que constitui a vida humana, a sua existência, este ciclo da humanidade de nascer, crescer, se desenvolver, trabalhar, ter família, fazer sonhos, realizar planos, trazer aí empreendimentos, conquistar coisas e depois vir a morte e pôr um ponto final em tudo isso. Salomão então está analisando estas questões e dizendo que isto traz frustração ao seu coração. Novamente aqui ele traz esta máxima: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Parece que quando ele chega na linha de chegada, quando ele alcança a linha de chegada, ele está ali com as mãos vazias. Quando ele alcança ali o topo do monte, ele está ali com a sua alma desnuda diante de uma realidade fria, rígida e imutável. É algo assombroso. Por que Salomão se viu frustrado? Primeiramente porque ele percebeu que há coisas que são imutáveis.
Ah, Salomão, mas é porque você é muito antigo, você não viu como o mundo já progrediu, como nós evoluímos, não é verdade? Salomão não está falando dessas pequenas mudanças, destes progressos, se bem que é até relativo, né, falar em progresso da humanidade. Será que de fato nós somos melhores do que os nossos antepassados? O que Salomão está trazendo aqui é que sobre estas questões mais importantes, sobre as duras realidades da vida, sobre estes enigmas, estas coisas permanecem imutáveis. O que é torto não se pode endireitar. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos perceber que o homem continua o mesmo. Ele apenas tem meios mais sofisticados para correr atrás das mesmas coisas e para fazer as mesmas coisas. Mas estas dúvidas, esses questionamentos, os males, o sofrimento, a opressão, a enfermidade, a realidade da morte, este vazio que muitas vezes está no nosso coração, estas coisas não mudam. Parece que nós vivemos num mundo quebrado e as coisas não se encaixam. Parece que por mais que os homens se esforcem, por mais que coloquem a fé na humanidade, a fé no progresso, até mesmo aí no avanço científico, que por um lado é uma bênção, mas nós percebemos aí que isto não mudou o coração do homem. Nós presenciamos aí 2 grandes guerras, vivemos em rumores de guerra, o amor se esfriando, né? Países contra países, pessoas contra pessoas, o crime aumentando, as injustiças, a corrupção, os males, as doenças, as enfermidades e os dramas no coração do homem. Salomão está dizendo, parece que não há solução, o que é torto não se pode endireitar. Mas em segundo lugar, Salomão se viu frustrado porque parece que nós nunca sabemos o quanto falta. Ele diz aí, o quanto falta não se pode calcular. Nós não podemos calcular o quanto é o bastante. Será que vivemos a vida mais plena que poderíamos viver? Parece que quando nós começamos a entender um pouco da vida, a vida acaba. É tão breve o tempo que nós passamos aqui, não dá nem tempo de nós compreendermos as coisas. Nunca saberemos se fizemos o bastante, se aproveitamos o bastante, se compreendemos o bastante, o quanto ainda falta. Parece que é algo incalculável, não dá para se medir. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se vê ignorante, quanto mais a gente corre atrás, mais a gente percebe que o alvo está distante de nós, o alvo aqui desta vida. Portanto, Salomão diz, não dá para calcular, é algo frustrante demais. Você também já se viu assim, frustrado com as respostas que te dão, o que o teu coração sugere? Parece que nas horas mais agudas elas não preenchem o nosso coração, não satisfazem a nossa alma, nós nos vemos frustrados, nós damos com os burros na água, não é verdade? Ou quantas vezes você aí também tem essa sensação de que nunca é o bastante, de que sempre está faltando alguma coisa, parece que falta uma peça, mas nós não sabemos calcular, nós nunca sabemos se fizemos o bastante, se vivemos o bastante, se amamos o bastante, se abraçamos o bastante. Parece também algo frustrante. Temos que concordar com Salomão. Mas em terceiro lugar, Salomão também diz que pensar dói porque traz tristeza e enfado. Pera aí. Ah não, Salomão, sai pra lá. Gente pessimista do meu lado, eu não quero. Eu já tô cheio de problemas, não vem você desgostoso. Vamos aproveitar a vida, Salomão. Chega de tristeza, chega dessa sofrência, Salomão. Vamos aproveitar a vida. Que maneira falar de desgosto e de tristeza. Vamos falar de coisa boa, não é, Salomão? Vamos falar de coisa boa, não é? Acredito que você ainda não tem filmadora. Calma aí, gente, vamos entender o que Salomão está querendo aqui dizer. Salomão não está dizendo que todo conhecimento é inútil, que você conhecer, pesquisar, correr atrás, que isso não tenha ganho nenhum. Nós sabemos que é muito bacana estudar, traz muitos benefícios. Quantas coisas de tecnologia, conforto nós temos em várias áreas, né? Do trabalho, da pesquisa, da alimentação, da saúde, de tecnologias e de tudo mais. Salomão está aqui pensando, ponderando se vale a pena viver com sabedoria ou na loucura. Loucura aí não se refere a problemas mentais, ok? Loucura na Bíblia refere-se ao fato de você não se importar com a sabedoria, de você não andar no temor de Deus, de você não ter esse referencial metafísico, de você se guiar por um norte, por princípios, valores, por um propósito, por algo maior. Loucura na Bíblia é quando o homem vive no seu pecado, é quando o homem vive por si mesmo, sem freios, vivendo somente pela sua própria felicidade, como se não houvesse amanhã. Isto é loucura na Bíblia. E Salomão está dizendo, vale a pena andar com loucura ou com sabedoria? A sabedoria vale a pena
Ou não será melhor nós abandonarmos isto de vez e cada um viver na sua própria loucura, porque a vida não tem sentido algum? E Salomão aqui, gente, abandona um pouco a modéstia. Ele vai dizer assim: eu me sobrepujei a todos que vieram antes de mim. Mas antes de Salomão só veio Davi, não é? Mas Salomão pode estar aqui se comparando também a reis de outras nações. E é verdade, se nós olharmos o relato bíblico, Salomão é alguém mesmo incomparável. Tanto no poder do seu reino, né, das suas conquistas, principalmente se tratando em termos ali de Israel, mas também em termos de sabedoria, a sua fama correu o mundo. Claro que houveram impérios grandiosos, maravilhosos, mas em termos aí de sabedoria, de conhecimento, Salomão de fato se tornou extremamente famoso. Salomão aí tinha vários seguidores, né, várias curtidas. Ele era o maior influencer da sua época, né? Reis queriam ir até Salomão para aprender, como a rainha de Sabá, que queria beber da sua sabedoria. Salomão se tornou grandemente conhecido no mundo da sua época e até hoje pela sua sabedoria. Mas Salomão aqui, pensando como um secularista, nessa experiência sem Deus, tentando achar sentido na vida, nas coisas, no conhecimento sem Deus, ele chega à seguinte conclusão: tanto faz, parece que é correr atrás do vento. Pensar sobre isto é vaidade, pois se tudo que nós temos é a matéria, não existe nada além disso e ponto final, tanto faz se você for sábio ou louco. Aliás, é até melhor você ser louco mesmo, se não há ninguém a quem prestar contas, se a vida não tem sentido nenhum, se nós somos só matéria e pronto, acabou. Não tem sentido a moral, a ética, você se preocupar com princípios, com sabedoria, em viver com prudência, com discernimento, você lutar por alguma causa, você lutar por justiça. Não tem sentido algum, porque no final das contas, tanto o louco quanto o sábio vai morrer. E a conclusão a que Salomão vai chegar é a seguinte: neste sentido, quanto mais aumenta a ciência, quanto mais aumenta o conhecimento, mais também aumenta o enfado. Porque se conhecer não tem sentido algum no final, significa que este conhecimento servirá apenas como um fardo para você, apenas para trazer desgosto e tristeza. Porque quanto mais você conhece, mais você se vê ignorante, mais você vê que não sabe coisa alguma. Quanto mais você tenta achar respostas para uma pergunta, você vai achar mais pergunta ainda. Então, nesse sentido, o que Salomão está dizendo é: se não há nada além desta vida, conhecer é bobagem, só vai trazer desgosto e tristeza. É melhor nós vivermos mesmo na loucura. Aí, Paulo estaria muito certo naquela filosofia quando ele diz: se os mortos não ressuscitam, se não há esperança de uma vida eterna, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se a nossa esperança é só para esta vida, nós estamos vivendo de maneira errada. É melhor chutar aí o balde e cada um fazer o que quiser, porque esse mundo é a única coisa que a gente tem. Mas se existe algo além, se existe Deus, se existe alguém a quem prestar contas, aí sim as coisas passam a fazer sentido. Tá, Salomão, beleza, joia, maravilha. Agora sim, se a minha vida já estava ruim, você acabou de enterrar. Você jogou terra em cima e pronto. Se eu já estava desiludido, agora mesmo que você me pôs para baixo. Porque pensar é um fardo, porque pensar é um fardo, pensar frustra e pensar traz tristeza e enfado. Beleza, Salomão. Ótima conversa, né? Bom, pessoal, de fato parece desanimador, desesperador se a gente for parar para pensar e ouvir essas ponderações de Salomão. Mas eu creio que, num certo sentido, é isto mesmo que ele quer fazer. Salomão aqui já está adiantando muito do nosso esforço e dizendo: ó, não vai por aqui, porque não vai dar em nada. Você não vai encontrar nada no final. Não precisa se desgostar por isso. Salomão está dizendo o seguinte: o homem pensando por si mesmo sem Deus, ele está num labirinto sem saída. Não adianta ele pensar, quebrar a cabeça, porque a única coisa que ele vai encontrar é nada, é conclusão alguma, e isso é desesperador. Diante disso, você só tem duas alternativas: ou lamentar, chorar, se desesperar, ou então você fingir que nada está acontecendo e abraçar qualquer felicidade que você possa ter nestes poucos anos que você tem aqui nessa vida. Eu creio que Salomão está dizendo para nós que a solução não está em nós e nem na realidade criada, mas que a solução precisa vir de fora de nós. É o que nós chamamos de revelação.
de que o Deus que criou os céus e a terra, ele se revelou, ele falou conosco, ele se revelou através da história, através de atos revelatórios, de atos redentivos na história do homem, através de homens que ele escolheu e se revelou através destes homens que fizeram registrar a sua palavra inspirada, registrar estes atos redentivos, e assim o conhecimento é revelado. O cristianismo é baseado na revelação de Deus. Mas isso não significa que o cristianismo seja algo irracional, que a fé cristã seja algo simplesmente infantil, uma resposta infantil para a gente apenas se iludir e se apegar a um fio de esperança. O cristianismo é extremamente racional, ele faz completo sentido diante da realidade do mundo criado e da nossa vida. O cristianismo também se baseia em fatos históricos. E o maior deles é a encarnação de Cristo Jesus, que de fato veio, se encarnou, viveu entre nós, morreu numa cruz na história e ressuscitou na história. O cristianismo não é um suicídio intelectual. Deus apela à nossa razão, Deus apela aos nossos sentidos, Deus apela à nossa experiência, ao nosso ser por completo. E Deus fala através de proposições, de anúncios, de verdade, e que fazem todo sentido na nossa mente. Não é algo ilógico, não é algo simplesmente místico, inexplicável. Embora num certo sentido Deus exija fé de nós, fé na sua palavra, mas afinal o que não é fé? Se você não for crer nas verdades da palavra de Deus e no cristianismo, você vai colocar a sua fé em qualquer outro lugar, mas tudo é uma questão de fé no final das contas, principalmente no que diz respeito a essas questões principais, fundamentais e últimas da nossa vida. E a palavra de Deus apresenta este Cristo que é o Logos que os filósofos buscavam, a palavra encarnada, a sabedoria personificada de Provérbios 8, aquele no qual estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, como diz Paulo aos Colossenses, ou aos Coríntios, que Cristo se tornou para nós sabedoria. Cristo veio debaixo desse sol para nos fazer olhar para além do sol. E só Ele pode de fato redimir todas as coisas. Só Ele pode endireitar aquilo que está torto. Só Ele pode tirar de nós o nosso fardo, porque Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo pode redimir todas as coisas. Só Cristo pode de fato endireitar aquilo que é torto. Só com Cristo a sabedoria faz sentido. Só com a perspectiva da eternidade, de um juízo final, de um acerto de contas, princípios, valores, ética faz sentido. Só com uma resposta final para o sofrimento, para as injustiças, para as opressões é que a sabedoria e o andar em discernimento faz sentido. A moral e a ética fazem sentido só à luz de uma perspectiva eterna. E também o conhecimento ganha um sentido totalmente profundo, maravilhoso, porque passa não simplesmente a ser um conhecimento meramente intelectual, que simplesmente apela à nossa razão e à nossa experiência, aos nossos sentidos. Mas o conhecimento ganha um aspecto relacional, pessoal, porque nós conhecemos o ser de Deus em Cristo Jesus, aquele por meio do qual tudo foi criado, aquele em quem tudo subsiste e aquele para quem tudo existe, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós conhecemos, exploramos o universo, desfrutamos da realidade criada, mas não como um fim em si mesmo, mas como a pista que nos aponta para o Criador, para nos relacionarmos com Deus em amor. É lindo admirar a obra de um artista, mas é muito melhor se assentar com ele, conversar e tomar um café. E Cristo possibilitou isto, de nós nos reconciliarmos com Deus e com Cristo glorificarmos a Deus aqui, tanto nesta vida, gozando das suas bênçãos, como também pela esperança futura. Só Cristo pode trazer coisas novas. Só reconciliado com a sabedoria de Deus é que nós temos o nosso coração confortado, é que nós encontramos sentido, prazer, satisfação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem uma vida de temor, ou seja, sem viver uma vida diante de Deus, nada faz sentido, não há verdadeira sabedoria. Que Deus te abençoe e que você vá a Cristo, para que Ele tire de você esse fardo, para que Ele tire de você toda a frustração,
porque aquele que nele crê jamais será envergonhado, jamais será frustrado. E que você vai a Cristo também para compreender que não há tristeza nem há enfado nesse sentido. Nesse mundo teremos aflições, mas com Cristo há alegria plena e completa. Deus te abençoe e até o próximo. Valeu, galera! Curte aí! Compartilha! Dá um like! Fique com Deus! Até mais! Beijinho!